O Rei Leão é um filme ótimo de uma empresa horrível. E eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje primeiro porque eu não tinha canal naquela época. E porque ele tem tudo a ver, esse filme tem tudo a ver com o vídeo que eu fiz recentemente, essa semana, sobre contos de fadas. Por que ler contos de fadas? Em que eu falo sobre como que o entretenimento ele deve carregar significados morais, transcendentes. Entretenimento burro vai nos tornando tolos aos pouquinhos. Então eu acho que é um ótimo filme, mas muitos cristãos têm uma visão bem negativa sobre o Rei Leão. Principalmente por conta daquele negócio da mensagem subliminar. Então, o que eu tenho para falar para você é o seguinte: curta, comente, se inscreva, porque eu acredito que este é um dos poucos filmes que a gente tem para assistir hoje em família. Tá muito complicado, a cultura é totalmente podre, sobra bem pouca coisa para a gente ter aí como entretenimento. Então, curta, comente, se inscreva e vou lá te mostrar hoje que este filme é um bom filme que você, cristão, pode assistir com seus filhos. Vamos lá? Bora para mais um vídeo? Este filme, quando ele foi lançado a primeira vez, nossa, faz tempo já, hein? E teve uma repulsa absurda no meio cristão. E um dos motivos tem a ver com a tal da mensagem subliminar, lá no primeiro filme. O negócio era o seguinte: uma organização religiosa chamada American Life League saiu com esse papo aí. Na realidade, uma das associadas jurou que o filho dela, de 4 anos, viu a palavra sex, S-E-X, né? Sex, de sexo, no filme. Ela não explicou muito como que um menino de 4 anos conseguiu ver tudo isso e soletrar, enfim. Mas lembra da cena? O Simba, ele se deita e aí se levanta uma nuvem de poeira que teria formado as letras sex no céu. Um animador da Disney admitiu mesmo que tinha ali uma mensagenzinha ali. Em 1996, Tom Saito, um dos profissionais do filme, contou a verdade. SFX, que é uma abreviatura em inglês de Special Effects. Os efeitos especiais do filme ali era uma piada interna do pessoal dos efeitos especiais. Ah, mas isso aí é desculpa, eles foram descobertos. Olha, não, acho que não, mas de qualquer forma, esse negócio do subliminar é uma coisa que não existe. Eu não estou dizendo que não exista manipulação. O que eu estou dizendo é que esse negócio do subliminar, que é uma coisa assim que o inconsciente, eles pegam a gente pelo inconsciente e conseguem dominar o nosso consciente. Isso é balela. O cara que surgiu com esse papo de mensagem subliminar foi James Vicari, em 1957. Tem tempo, hein? Ele disse que ele havia soltado uma mensagem: beba Coca-Cola, coma pipoca, em flashes tão rápidos que o olho e a consciência não conseguiam captar. Mas o que ele chamou de subconsciente captou. Com isso, as pessoas saíram dali com mais vontade de beber refrigerante. Ele disse que as vendas de Coca-Cola haviam aumentado 18% e as vendas de pipoca haviam aumentado 57%. O jornal The Sunday Times publicou um artigo sobre isso e provocou uma histeria coletiva. Os governos proibiram este tipo de propaganda. Contudo, com o tempo, começaram a surgir dúvidas sobre o tal experimento da mensagem subliminar. Primeiro, o autor da tese do experimento, ele não queria compartilhar as informações técnicas sobre o método utilizado. Quando pediram para que ele reproduzisse o experimento, ele também não aceitou. A CBS repetiu o experimento, uma emissora de televisão, jogando flashes imperceptíveis a olho nu com "ligue para a emissora". E o que aconteceu? Ninguém ligou. Em 1962, James Vicari confessou que era tudo mentira. Através de um artigo publicado na revista Diversity and Age, que na realidade ele confessou que o seu experimento nunca havia sido realizado. Mas a ideia ficou aí no inconsciente da galera até hoje. Inclusive no meio evangélico, e acredito que um dos grandes responsáveis para semear essa ideia no meio evangélico foi um pastor, como que é o nome dele? Já fiz aqui vídeo sobre ele, me ajudem aí. Josué Irion. Enfim, o que ficou provado com toda essa história é que o homem, ele é completamente manipulável, e é isso eu acredito. Assim como muitas vezes eu vejo pessoas falando, isso aqui é uma coisa subliminar. Não é subliminar. Há ali uma manipulação, esse é o nome correto, manipulação. Então, basta dizer que, por exemplo, quer ver um exemplo? Basta dizer que a ciência prova, estudos dizem, pronto, o povo acredita facilmente. Tá vendo como que o povo é facilmente manipulável? Subliminar, então, essa coisa que o inconsciente controla o seu consciente, isso não existe. Agora, manipulação, que às vezes é uma coisa meio velada, isso existe. A mídia,
as grandes marcas. Qualquer salafrário sem vergonha faz isso o tempo inteiro. Vamos dar um exemplo. Aparecer, divórcio é lindo, tão rápido que o seu consciente não capta, mas o seu inconsciente captaria, não vai te levar a defender o divórcio. Porque você precisa ter algo consciente para que a sua mente seja convencida, seja ou enganada. Agora, uma cena de novela, né? Então, divórcio é lindo, tão rápido que você não capta. Não, então, se o seu cérebro não captou, ou melhor, você não consegue, a sua mente não consegue identificar, você não vai reproduzir aquilo. Você não vai ser convencido ou enganado por aquilo. Então, divórcio é lindo e a sua mente não consegue captar, subliminar, não funciona. Agora, veja aqui de fato a manipulação. Uma cena de novela mostrando uma mulher infeliz com um marido chato, insensível. E ela se separa e casa com um homem maravilhoso. E eles vivem felizes para sempre. Isso é uma manipulação. Ou então, qualquer tipo de romantização de uma coisa que é imoral. Uma coisa é ruim e eles romantizam, falam de um jeito bonito. E aí você olha, nossa, pensando bem, eu acho que aquilo ali não tem nada demais, não. Então, isso é manipulação. E isso acontece o tempo todo. Vamos dar um outro exemplo. Lembra das propagandas antigas de cigarro? Tinha um cara, acho que é da Marlboro, um cara bonitão e forte. Tá vendo? O exemplo de saúde, só que o cigarro te mata. E o engraçado é o seguinte, o cara que fumou aquele cigarro, ou melhor, o cara que fez a propaganda, ele nunca fumou. Por isso ele era tão jovial, tão cheio de energia. Então, isso sim é uma manipulação. Mas não é uma coisa subliminar, que você viu. Mas você foi enganado, mas você estava consciente ali do que você estava vendo. Eles manipularam, eles fizeram com jeitinho, te manipularam. Agora não era, subliminar. Não. Acho que isso é importante dizer, porque até hoje fica essa pecha no filme, né? Mas enfim, de qualquer forma, eu acredito que o filme é muito bom. Vamos ao filme porque ele é ótimo, um ótimo entretenimento para toda a família. E aqui não vou demorar não. Simba, o herdeiro do trono da selva, é enganado por seu tio Scar, que deseja o posto de rei da selva. Scar leva o seu sobrinho a acreditar que ele é a causa da morte do pai, Mufasa, o rei da selva. Sabendo não poder enfrentar o Mufasa através da força, então o Scar se utiliza da estratégia que qualquer pessoa pode se utilizar, a esperteza. Enfim, consegue então matar o Mufasa e expulsar o único sucessor ao trono, o Simba, para assim tomar o trono. Diante da culpa, da tragédia de ver o pai morto, o Simba foge e encontra Timão e Pumba, um suricato e um javali, que tem um lema de vida para fugir dos problemas, Hakuna Matata. E eles cantam uma música que resume bem o significado da expressão Hakuna Matata. Hakuna Matata, sim vai entender, os seus problemas você deve esquecer, isso é viver, é aprender, Hakuna Matata. Tá vendo? É uma expressão africana que lembra um pouco uma expressão latina, carpe diem, viva o momento. Não se preocupe muito com o futuro, viva o momento. Em português, a frase filosófica daí vem do vida louca. Vida louca, ou seja, meu amigo, sextou, que se dane, tô nem aí, vou encher a cara. Vamos apenas nos preocupar com a diversão e o resto que se lasque. Ou seja, é a fuga dos problemas e das responsabilidades da vida através do hedonismo, que é a busca do prazer incessante como único objetivo de vida. É o famoso sextou. Lembra dos antigos dizendo, eu bebo para esquecer os problemas? É basicamente o que Simba está fazendo. Ele está fugindo de seus traumas, ele vive uma vida de diversão, aquele tipo de vida que não está nem aí para nada, é uma maneira de fugir de suas responsabilidades, de suas angústias. É o estilo de vida escolhido pelo fraco, que não sabendo lidar com a vida, com os problemas da vida, com os traumas da vida, ele foge da vida através de uma vida irresponsável. E essa filosofia de vida parece ajudá-lo durante um momento, durante um período curto aí da sua vida, quer dizer, a sua adolescência, por assim dizer. Mas enquanto ele cresce, ele vai perdendo a sua identidade, justamente por conta dessa atitude que ele tem tomado. Ele é um leão, mas ele cresce sem comer carne. Até que um dia, ele, com seus amigos, começam a se perguntar o que seriam as estrelas. Timão e Pumba dão respostas típicas de idiotas materialistas. São apenas vagalumes ou gases. Quando Simba dá uma resposta mais espiritual, aprendida com seus pais, de que lá estão os reis que olhavam por eles, os dois idiotas riem. Assim
como qualquer baladeiro, tolo, materialista que pensa apenas em cachaça e sexo. Ele ri também quando você fala em céu, em Deus, em uma vida espiritual. E aí o Simba, nesse momento, para não desagradar os seus amiguinhos, ele, vocês devem estar certos e tal, mas ele começa a ter uma crise ali de identidade. Ele sabe que tem alguma coisa errada. Então aparece Nala, sua amiga de infância e que se tornará sua esposa, né, posteriormente aí. Ela diz que eles não podem ficar ali, que ele tem uma responsabilidade. Ele fica bravo, pois quer viver no seu mundo de ilusão, sem precisar enfrentar os seus traumas. E aí então ela vai embora, dizendo que aquele ali não é o Simba que ela conheceu. Sempre que quando ele era garotinho, ele falava sobre os seus sonhos de ser corajoso, ele queria o tempo inteiro mostrar para o seu pai que ele era alguém que dava conta do recado, então queria poder proteger a terra e substituir o seu pai. Ela diz, você não é o Simba que eu conheci. Mas enfim, toda essa conversa leva Simba a se questionar mais uma vez. E aí aparece o macaco, símbolo aqui da religião, do profeta, que prevê o futuro, que crê em destino, que crê em alguém enviado, porque o Simba é o enviado, enfim. E aí ele então, esse macaquinho, que é um mensageiro, que leva o Simba até o pai dele. O macaco aparece e o Simba pergunta ao macaco, quem é você? O macaco retruca, quem é você? Mostrando assim que Simba havia se perdido, não sabia mais quem ele era. Mas nisso, o macaco vai conduzindo o Simba até o seu pai, o Mufasa. Vem aqui ver o seu pai, diz o macaco, e o conduz ao rio, onde o Simba olha para o seu próprio reflexo e o macaco lhe diz, aí está o seu pai, ele vive em você. E nesse momento, no céu, o Mufasa começa a falar e trazer o Simba de volta a si. O Mufasa no céu representa esse elemento espiritual, que é o único capaz de redimir o homem que se perdeu no caminho. O filho pródigo que desandou na lama do pecado. E para nós cristãos, obviamente, é Deus Pai, o único que pode nos redimir, a única realidade espiritual que nós conhecemos. Então, esta história nos mostra como que a fé e o amor são o caminho para nos colocar de volta em nossa estrada, aquela pela qual fomos destinados antes da fundação do mundo. O amor de sua amiga Nala, confrontando o seu estilo de vida irresponsável, é o primeiro passo para que Simba se reencontre. E depois a fé, vista através do macaco, que representa um mensageiro que nos leva até Deus. A história do Rei Leão, portanto, é uma história de redenção, de como alguém pode voltar para o caminho certo através da fé e do amor, abandonando aquela vida que foca apenas na diversão, abandonando aquela vida que foge de seus problemas por meio de uma vida irresponsável. Então, essa história mostra como que alguém que se perdeu, que se entregou a uma vida dissoluta, pode se reencontrar através dos valores espirituais que, de fato, movem o homem. Fé, o amor, a esperança, família, destino. O Rei Leão trata de tudo isso, que é uma raridade no cinema de hoje. Um bom entretenimento que serve para mostrar aos nossos filhos como que os valores espirituais são fundamentais para nos guiar em meio aos sofrimentos da vida. De que não precisamos nos entregar às drogas, ao sexo, para lidar com os nossos traumas. Que isso, essa vida dissoluta, irresponsável, ou vida louca, isso não é viver, fugir, nunca é viver. Que na realidade, viver é justamente estar plenamente consciente de nossas responsabilidades e enfrentá-las. Que confrontar os nossos desafios é justamente o que nos motiva a cumprir a nossa jornada. Que todas as nossas angústias, os nossos traumas, fazem parte do processo para moldar quem nós somos. Numa época de fuga total da realidade através das drogas, do sexo, de jovens que não veem mais propósito em nada, dos inúmeros remédios que as pessoas tomam para tentar lidar com problemas emocionais, pessoas que riem como Timão e Pumba das coisas espirituais para logo depois chorarem por saberem que algo está errado. Diante de todo esse cenário que a gente vive, o Rei Leão é uma obra-prima para os nossos dias. Mas o que você acha? Deixa aqui seu comentário. É coisa do capeta esse Rei Leão. Pode deixar aqui o seu comentário sem problema. Se você já assistiu, se você ainda não assistiu, se você vai assistir de novo, deixa um comentário aqui o que você mais gostou. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.